Bom, e um adendo, tá? Sobre o vídeo anterior e outros vídeos que porventura eu fale dessa criatura, dessa cantora vulgar, essa cantora abjeta, essa criatura que é literalmente uma endemoniada. Não é à toa, né, que ela frequenta uma religião em que ela serve uma entidade, tá? Eu não tenho nada contra a religião que ela serve, muito pelo contrário, eu concordo que religiões são de Deus. Mas as religiões, infelizmente, muitas delas são utilizadas por mal. E no caso dessa criatura, até pelo trabalho dela, eu quero crer, eu acho até que infelizmente ela está usando a religião para o mal, tá? Então não é a religião que é do mal, ela está utilizando a religião para o mal. E eu acho que cada um, mas eu acho que você não precisa se prestar a se servir de uma entidade ou quem quer que seja, tá? Não estou nem falando na questão de crença, cada um. Então até aí já é suspeito. Tá? Se você acredita na entidade, beleza, acredita nela e tal, faz as tuas orações, as tuas rezas, as tuas oferendas para a entidade, mas não se preste a ser ali um instrumento da entidade ali, enfim, da entidade fazer gato e sapato de você. Pelo menos essa é a minha opinião. Pelo menos para mim, uma religião que se preste, uma religião que é de Deus, não vai deixar você ser mero hospedeiro dessa entidade aí, que vai mandar você fazer, se quiser, até coisa do mal. Tá bom? Então só fazendo observação. E aí outra coisa, tanto esses vídeos anteriores como outros vídeos que eventualmente eu fale dessa criatura, de repente alguns de vocês vão criticar Valdoir, tu fala em respeitar a pessoa ali, tá? Mas tu ataca ela, tu chama de mulher vulgar, tu diz que ela é do diabo, que ela é um instrumento do diabo. E realmente, gente, quando eu tô falando nesse sentido, eu não tô desrespeitando ela como ser humano. É óbvio que eu jamais vou apoiar qualquer violência contra essa criatura. É óbvio que eu jamais vou apoiar um retardado, um marginal, um vândalo, um desgraçado invadir a casa dela lá, né? Até porque eu não quero pra mim, não vou querer pros outros. Então, deixando isso bem esclarecido. Quando eu trato essa criatura como ela é pelo trabalho e pela imagem que ela passa. Eu não quero nem saber o ser humano dela. É óbvio que jamais eu vou defender uma violência contra ela, alguém ir lá fazer alguma coisa, inclusive para tentar contra a vida dela. Muito pelo contrário. Também não vou querer que essa criatura, ela aconteça alguma tragédia, que ela morra, qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Como eu já falei outras vezes, eu torno a repetir. Eu oro para que Deus toque na vida dela. Eu oro para que Deus salve ela. Que Deus salve, que Deus resgate ela. Que Deus faça ela cair em si e ela tenha nojo, repulsa. Porque nós temos exemplo de outras pessoas que tinham a mesma vida imunda, depravada, suja dessa criatura, e que Deus tocou na vida delas e elas resgataram. Eu vou citar até, aí essa sim eu cito nomes. Teve lá a Joana Prado, que era feiticeira, a Suzana Alves, a tiazinha, e recentemente a Tati Zaki. Olha o testemunho delas. Karina Bach também tem um testemunho lindo, maravilhoso, inclusive ela tem o podcast dela lá, e recentemente ela fez uma entrevista muito bacana com o pastor Flávio. Tem um trabalho aí muito bom, é polêmico, muita gente não gosta da figura dele, da maneira como ele fala, mas ele tem um trabalho muito bacana, especialmente com aquele povo lá da bandeirinha que se arrepende, quer mudar, quer voltar às suas origens, digamos assim. E o próprio testemunho dele é um testemunho maravilhoso. Se você não acredita ou não, o simples fato do testemunho dele já mexe com você, como mexeu comigo, entendeu? Então, uma pessoa como a Karina Bach também tinha a mesma vida de ficar até posando em revista adulta. Todas elas hoje se arrependeram, são pessoas de Deus, estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, pro bem ou pro mal, né? Especialmente pro bem. Então eu oro a Deus, eu rezo a Deus do meu jeito aqui, para que Deus faça a mesma coisa com essa criatura. Mas não dá, gente, não dá para ficar defendendo, passando a mão e achar que, porque ela é mulher, eu vou relevar aqui. Não dá, não dá. Muito pouco, tem que confrontar, porque essa criatura, essa mulher, ela está sendo um péssimo exemplo até para outras mulheres. Quantas mulheres, quantos homens, inclusive, acabam casamentos? Vocês viram recentemente um caso de um homem do povo lá, um prefeito, vou falar aí, o prefeito que acabou o casamento por causa dessa criatura. Entendeu? Quantos casos graves está acontecendo aí? Gente que ousa confrontar essa criatura, ela vai lá e destrói. E quando ela não destrói ela diretamente, ela usa essa horda de retardados mentais, de vagabundos, que se traveste de fãs, porque eu acho que até o fã, por mais que seja lá, tem um lado meio idiota, mas tem limite. Esses marginais que cometem crimes, inclusive até mexendo lá, fazendo golpes em sites para fazer essa criatura ganhar os prêmios dela, prêmios inflados, entendeu?
Ela usa, inclusive, essa horda de retardados mentais para destruir as pessoas, como foi o caso daquele jornalista lá, muito polêmico e tal, que ousou expor os podres dela. Ela acaba com casamentos de vários... E vocês viram um caso de artista aí, uma atriz até em novela aí, teve lá atrás um casamento que acabou por causa dela, por causa da intriga dela. Entendeu? Essa mulher é do mal, como disse o cara lá, essa mulher é do mal, ela surgiu pro mal. Ela é hoje, infelizmente, um instrumento de Satanás na terra. Falou, ela fez o pacto com o diabo. Ela não, tá, o que começou com o pacto, hoje se tornou até... A palavra eu não gosto de usar, mas infelizmente tem que usar. Hoje é uma aliança. Ela fez uma aliança com o próprio Satanás. Hoje é o próprio Satanás. E eu falando isso, não estou desrespeitando ela como ser humano, muito pelo contrário. Eu estou exatamente expondo, e eu posso falar porque eu quase 10 anos eu acompanhei o trabalho dessa criatura, eu escutava as músicas dela, assistia os shows dela, eu estava hipnotizado, obcecado por essa criatura. E vocês viram nos vídeos que eu tinha antes, que eu até apaguei aqui no canal, o que essa mulher é, né? Hoje os homens caem para ela, hoje os homens rastejam para ela, pedem desculpas. Eu vi esse dia um caso de um cara aí, que o cara implorando perdão dela, implorando para que ela voltasse a seguir o cara. Quer dizer, mano, impressionante, cara, o nível, olha o nível. Os caras têm medo, ai, porque ela é poderosa, é a poderosa. Não é. Ela não é poderosa porque eu sei que em nome de Jesus, eu estou dizendo agora em nome de Jesus, essa mulher não é nada. Se ela tiver um pingo de salvação, eu vou dizer aqui, se ela tiver um pingo de salvação, ela vai ser que nem aquela adúltera que se ajoelhou para Jesus, aquela adúltera, prostituta, que veio para Jesus lá, chorando copiosamente, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, secava os pés de Jesus com os cabelos e ungiu os pés de Jesus com óleo. E Jesus se virou pro publicano Zaqueu e falou: Zaqueu, quando eu cheguei na tua casa, tu não lavou os meus pés. Essa prostituta tá lavando os meus pés com as lágrimas dela. Zaqueu, quando eu cheguei na tua casa, tu não secou os meus pés. Essa mulher está secando os meus pés com os cabelos. Zaqueu, quando eu cheguei na tua casa, tu não ungiu os meus pés. Essa prostituta está secando os meus pés, está ungindo os meus pés com óleo. Pois eu te digo, Zaqueu, os pecados dela, que são muitos, estão todos perdoados. E Jesus se virou para a prostituta e falou: mulher, os teus pecados estão todos perdoados. Vá e não peques mais. Então é isso que eu espero para essa miserável, para essa criatura, tá? Para essa mulher vulgar, mundana, essa mulher aí que está com uma vida suja, depravada, que já falou até no documentário, que disse que foi abusada, e até isso você duvida se realmente ela foi abusada, e se foi, como eu já falei em outro vídeo, se foi, é muito irônico, porque hoje ela está tendo exatamente a mesma postura do cara que abusou ela, só que ela hoje faz com os homens, até com mulheres. Então eu espero que um dia até esse vídeo toque no coração dela, toque no coração endurecido dessa criatura. Eu diria pra ti, mulher, fulana, que eu não ouço falar teu nome mais, porque o teu nome em si já é carregado de maldade, é carregado teu sorriso, esse teu sorriso diabólico. Hoje eu te digo, mulher, fulana, acorda, acorda, para de ser essa criatura vulgar, para de ser essa criatura abjeta, para de ser esse demônio, esse Satanás, esse diabo na terra. Para de querer ser aquilo que tu nunca vai ser. Acorda para a vida, mulher. Acorda para a vida. Se arrepende enquanto é tempo. É como diz os evangélicos, é como diz os pastores lá que eu compartilho no Kawaii. Jesus está voltando, mulher. Acorda enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque depois que a porta se fechar, não adianta tu chorar. Não adianta depois, então, quando Jesus voltar e tu for lá prestar contas, o livro da vida for aberto, mulher, não adianta tu chorar copiosamente: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou arrependida, eu prometo que eu vou fazer mais, meu Deus, me dá uma nova chance, eu prometo, meu Deus, que eu vou ser uma nova criatura, meu Deus. E Jesus vai se virar pra ti: fulana, te lembra daquele rapaz, aquele gordinho com o cabelo dele todo descabelado e tal? Te lembra aquele gordinho com o celular na mão que falava pra ti que uma vez foi teu fã, que acompanhava o teu trabalho, que só não foi no teu show porque ele não tinha dinheiro para pagar o teu ingresso caro, e também porque eu não deixei, para ele não se contaminar ainda mais, e para ele não acabar que nem tu? Eu usei, fulana, aquele gordo, que nem cristão, ele falava até que nem cristão ele era, nem meu servo ele era. Eu usei ele para te alertar, eu usei ele várias vezes para te alertar.
Inclusive ele dizia que orava por ti, mesmo que tu não merecesse. Mesmo que tu não merecesse, mesmo que todo mundo quisesse que tu fosse obliterada, destruída, massacrada, tratada pior que lixo pela tua vida imunda, depravada que tu levava. Mas ele, apesar de tudo, orava por ti. Ele intercedia por ti. E tu não ouviu ele. Pois assim, fulano, como tu não ouviu ele, assim como tu rejeitou ele, eu te rejeito. E aí Jesus, ou o próprio Deus, vai te dizer, fulana, apartai de mim, tu que praticaste iniquidade, vai pro fogo do inferno preparado pro diabo e seus anjos. Então, fulana, um dia tu vai ver esse tipo de vídeo, um dia algum foi retardado, alienado, vai achar que eu sou um hater e vai mandar pra ti, e eu vou estar aqui olhando no teu olho e eu vou te dizer, acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Tu tá vendo os sinais aí, tu tá vendo as coisas que tá acontecendo, as guerras, a pandemia que teve lá atrás, tudo, nada é por acaso, terremoto, tudo que tá acontecendo de ruim, nada é por acaso. Se tu quer acreditar ou não, o problema é teu, mas a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. E não adianta tu dizer que tu não foi avisada, porque o próprio Jesus, o próprio Deus vai te dizer, aquele gordo lá te avisou. Eu usei ele para te avisar. E tu está sendo usada pelo diabo, por Satanás, para destruir a vida de muita gente, talvez até o próprio Deus está me usando agora para tentar fazer tu acordar. Para de ser essa criatura, para de levar essa vida imunda, depravada, essa vida de sodomita, essa vida de sodomita. Se tu não sabe, leia na Bíblia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com o povo na época do dilúvio. Então eu talvez esteja sendo Noé para tentar te avisar. Talvez eu esteja sendo aí um anjo. Não estou, claro, me comparando com anjo, muito pelo contrário. Mas eu estou sendo instrumento. Talvez Deus está me usando agora para dizer para ti, fulana. E para os teus fãs retardados que podem ainda ter uma chance de salvação, acordem, parem de acompanhar. Você que ainda escuta as músicas, você que ainda assiste os clipes abjetos, depravados, imorais, obscenos dessa criatura e dos outros colegas artistas dela que vão para o mesmo caminho, não assistam mais isso. Acordem, não se deixem contaminar, não bebam mais mijo, não bebam mais esgoto, não comam mais merda. Porque quando você escuta essas músicas dessa criatura e dos colegas dela, quando você assiste os clipes dessa criatura, você está literalmente comendo merda, você está bebendo mijo. Essa que é a verdade. Não se contamine mais. Pare de ser um porco imundo que chafurda na lama para acompanhar essa criatura depravada. Tá? E mais uma vez, quando eu estou tratando dessa maneira agressiva, dura, até talvez muitos achem que é machista e tal, não é. É exatamente para confrontar, apontar o dedo na cara daquela criatura e dizer, mulher, toma vergonha na tua cara. Seja que nem essa prostituta que chegou a ter Jesus arrependida de todo o coração, como aquela outra prostituta lá que ia ser apedrejada até a morte, e Jesus falou para os fariseus, atira a primeira pedra aquele que não tenha pecados. E os caras, todo mundo tinha pecado, foram embora. Ele se voltou para a prostituta e falou, mulher, para a adúltera, e falou, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olhou na volta e viu que não tinha ninguém. Então ele falou, teus pecados estão todos perdoados, vai, não peques mais. Para Jesus e para Deus, ou para qualquer nome que você queira dar para Deus, você pode ter o pecado que for, você pode ter a vida suja e imunda que for. Se você se arrepender de todo o seu coração, todo esse entendimento, e como Jesus disse para Nicodemos, quem quer entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Se você nascer de novo, quiser nascer de novo, largar toda essa tua vida suja, renunciar tudo, renunciar ao teu nome, à tua carreira, renunciar aos teus fãs retardados, renunciar aos teus amigos artistas, renunciar inclusive gente da tua família. Gente da tua família, inclusive. Se você rejeitar todo mundo, largar tudo, e se você voltar para Deus, independente da religião, independente de Bíblia, o que for, se você se voltar para Deus, Deus vai te perdoar, mulher. Você pode ter cometido o pecado que for. Deus vai te perdoar, Deus vai te dar uma nova chance. E detalhe, Deus vai te restituir tudo aquilo que tu teve em dobro. E aí vai ser bom, porque aí vai ser pro bem. Você vai ser uma nova criatura de fato. Você vai esquecer esse demônio que você está sendo, essas tuas festas horríveis, essas coisas abjetas, e você vai ser realmente uma nova criatura. Então acorda, mulher. Eu estou orando por ti, mesmo que tu não mereça. Eu oro a Deus. Sempre que eu posso, eu oro a Deus, para Deus tocar, assim como Deus tocou na minha vida, nesse meu coração endurecido, para hoje eu estar acompanhando as coisas de Deus lá, compartilhando lá no meu Kawaii principal e outras coisas, estou sempre compartilhando, para que você também possa deixar de ser um instrumento de Satanás e se torne um instrumento de Deus,
para que aí essas músicas horríveis que você canta, esses clipes depravados, esses clipes abjetos que você inclusive faz até cenas sexuais com outros caras, você se presta a se deitar com tudo que é homem, ser um mero objeto sexual, você se torna uma mulher de Deus, uma mulher de respeito, uma mulher que aí sim vai ter que ser respeitada, que vai ter uma vida ilibada, e não interessa, vai ter gente, claro, que vai apontar dentro da tua cara, agora tu virou santa, antes tu era uma mulher da vida, se deitava com tudo que era homem, fazia esses clipes lá, chupando o picolé do cara, cantando palavrão, agora é de Deus, agora aceitou Jesus. Essa gente imunda, essa gente pecadora, essa gente perversa, essa gente depravada, essa gente que tá literalmente entregue ao diabo, pode falar qualquer barbaridade. Mas aí você vai estar com a consciência tranquila e vai dizer, olha aqui, eu tô com Deus no meu caminho. Eu tô com Jesus, eu tô com Deus, eu tô com qualquer entidade do bem, de Deus que for. Deus está no meu caminho, não me interessa. E essa gente entrega nas mãos de Deus, que Deus vai fazer essa gente pagar pela própria língua todo o mal que eles estão falando, todo o mal que eles estão fazendo. Então, fulana, você que um dia talvez veja esse tipo de vídeo, toma vergonha na cara e acorde, tá? E, mais uma vez, para terminar esse vídeo, quando eu te chamo pelos nomes que você é, né? Você é uma mulher vulgar, você é uma mulher mundana, você é uma mulher endemoniada, você é uma cantora flopada, que tem uma carreira internacional flopada, que é só número, é só marketing, né? E que, logicamente, quem fala bem, esse pessoal da imprensa aqui, ó, né? Ganha muito, português bem claro, tá? Quando eu falo isso, não é pra te ofender, pra te atacar, não. É pra atacar realmente esse teu caráter podre. Mas não a tua pessoa, a tua essência, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo eu estou orando a Deus, intercedendo por ti. E tomara que não seja o que eu falei agora há pouco. Tomara que quando não chegar lá o fim do mundo, final dos tempos, ou chegar a tua hora, e tu for realmente julgada, e Deus não vai te confrontar, de repente, como eu falei lá atrás. Tá bom? Então tomara aí, né? Tomara, né, gente? Tomara que essa mulher tenha salvação, tomara que ela se toque. É isso que eu quero. Eu sou que nem o Chaves lá pro ladrão. Eu não quero que não rezei pro ladrão ser preso. Eu rezei pro ladrão se arrepender, se tornar bonzinho. E o ladrão da vila que estava na volta teve remorso, se arrependeu, devolveu tudo e ainda deu um presente lá pro Chaves. Ele chamou ele de obrigado, seu defumado, né? Lembra lá do ladrão da vila? Então, tomara que aconteça isso com essa cantora vulgar. Tomara que ela acorde, tá? E de novo, tá, gente? Eu não tô sendo mal educado, deselegante e tal, não. Eu tô exatamente tendo o caráter que ela não tem hoje. Porque se ela tivesse um pingo de caráter, logicamente ela não teria essa vida. E outra, eu ainda gosto dela. Por que pareça, eu acho que eu ainda gosto dela. Mesmo detestando, odiando o trabalho dela hoje, os clipes, os álbuns, as músicas, a própria figura dela, as entrevistas dela horríveis. Você viu num vídeo lá que ela falou, enfim, de um fã maluco que invadiu a casa dela, o que ela ia fazer, o que ela fez e tal. Ainda assim, acho que eu gosto dela ainda. Por mais que ela não mereça, eu gosto dela e eu quero justamente o bem dela. E querer o bem não é falar aquilo que a pessoa quer ouvir, é falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. A verdade dói, mas a verdade liberta. Aprenda isso. Falou, gente. Tchau.